quanto mais doação, mais pobre é a nação. Triste, mas é a pura verdade. Alguns fazem aquele discurso de que temos que acabar com a pobreza no mundo, temos que acabar com a fome no Brasil. Eu lembro no seu primeiro mandato, quando o atual presidente disse certa vez que ele só veria a sua missão cumprida quando todo brasileiro fizesse as 3 refeições diárias. Porém, como diria o pai da esquerda, Karl Marx, o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Bem, agora a pergunta que não quer calar: por que é que o socialismo, que defende tanto a distribuição ou a redistribuição dos ricos para os pobres, só faz, na verdade, aumentar o número de pobres? Por que será que isso acontece? Na reportagem da Oeste e de outros canais, a gente percebeu que o número de moradores de rua saltou de 262 mil moradores de rua em 2023 para quase 328 mil moradores. Mas por que isso acontece? Bem, isso significa pelo menos 2 coisas. A primeira, as boas intenções não são tudo o que importa. E a segunda, o socialismo gosta tanto dos pobres que os multiplica sobre a face da terra. Se a ajuda ou doação eliminasse, por exemplo, a pobreza ou a fome no mundo, bastaria Elon Musk, o homem mais rico do mundo, fazer uma doação de 6 bilhões de dólares que esse problema iria acabar. 6 bilhões é o valor que a ONU disse que era o suficiente para que esse problema não mais existisse. Inclusive, Elon Musk falou que se a ONU entregasse para ele todas as notas com os comprovantes, bem como garantisse para ele que a fome seria erradicada no planeta, ele daria esses 6 bilhões de dólares. Ele foi o mesmo cara que comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares. Bem, qual foi a resposta da ONU até o momento? Nenhuma. Por quê? Porque ela sabe, no fundo, que não é a doação que vai acabar com a pobreza no mundo. Bem, até 2005, só para vocês terem ideia, o Ocidente gastou 2,3 trilhões de dólares com ajuda. Se nós considerarmos as últimas 5 décadas que antecederam 2005, se gastou 2,3 trilhões de dólares. Os países que mais receberam esses donativos foram os países pobres, de fato, como os países da África. Só que eles continuaram pobres, pasmem. E o Brasil é a grande prova disso. O número de famílias, por exemplo, beneficiadas com o Bolsa Família só faz crescer ano após ano. Em relação ao montante gasto, só para vocês terem ideia, o Brasil gastava em 2019 33 bilhões de reais com Bolsa Família. Em 2024, nós estamos gastando 170 bilhões de reais. Aí eu pergunto, a riqueza aumentou? Não. A pobreza diminuiu? Não. Então, o que está acontecendo? Apenas está se comprovando aquilo que a Oeste afirmou, que o número de moradores de rua cresceu de um ano para outro 25%. Então, o Brasil atesta justamente que a doação e a ajuda não resolvem o problema de uma nação. Eu, pelo menos, cito aqui 3 razões. A primeira razão é porque esses programas sociais, essas doações, elas não têm a natureza de investimento, porque só o investimento é capaz de gerar renda, é capaz de gerar mais recurso. A natureza do Bolsa Família, das doações, é uma natureza de consumo. Então, as pessoas vão consumindo, vão destruindo recursos, deteriorando recursos e sem contar também que esses auxílios, esses programas, eles desencorajam, desestimulam os beneficiários a buscarem, por exemplo, trabalho. A segunda razão é que no Brasil existe uma cultura paternalista muito forte, onde o Estado faz questão que as pessoas dependam dele. Não é do interesse do Estado, nem para as plataformas político-eleitorais, que as pessoas saiam
dos programas sociais deixem de se beneficiar desses programas. O Estado, na verdade, quer fazer aquilo que os indivíduos podem fazer com as suas próprias mãos. E a terceira razão é que muitos desses recursos que são destinados em tese para as pessoas carentes, na verdade, têm destinos errados, porque existe muita fraude justamente nesse processo. Assim, nós devemos levar muito a sério aquilo que certa vez um ex-presidente americano disse sobre os programas sociais. Ronald Reagan, ele falava o seguinte, que o sucesso de um programa social não se mede pela quantidade de pessoas que ingressam no programa, mas pela quantidade de pessoas que deixam de se beneficiar dele. Temos dois caminhos, ou optamos pelo caminho da servidão ou o caminho da prosperidade. O caminho da servidão é só a gente fazer o que nós estamos fazendo hoje. Aumentar o número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, aumentar o montante gasto em real com Bolsa Família e outros auxílios mais que só vai aumentar o número de pessoas que dependem justamente do Estado e vai diminuir radicalmente, drasticamente, a produtividade do nosso país. Isso é um ponto, certo? Agora, eu não estou dizendo que os indivíduos livremente não possam ajudar as pessoas em períodos emergenciais. Não é isso que eu estou falando. Agora, nós podemos escolher o caminho da prosperidade, que é nós darmos as condições adequadas para que os indivíduos possam perseguir os seus objetivos de maneira digna, sem que o Estado atrapalhe.